Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos estudar radiciação, uma operação nova que a maioria de vocês não conhece. Então, antes de começar a trabalhar a radiciação, nós precisamos conhecer e identificar quais números são quadrados perfeitos. Então, números quadrados perfeitos, um número quadrado perfeito é o resultado de um número elevado ao quadrado. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 é um quadrado perfeito. Então, observe que o que a gente está falando é que eu tenho uma operação que é potenciação e o resultado, que é o resultado da potenciação é a potência. A potência é o quadrado perfeito. Mas para a gente encontrar um quadrado perfeito, não necessariamente o expoente tem que ser 2. O expoente pode ser qualquer número par. Se for 3 à quarta, é 81. 81 é um quadrado perfeito. Então, vamos começar por esse exercício aqui. Observa a sequência numérica, ele me dá uma sequência numérica, onde essa sequência numérica, ele para cá, por exemplo, para o número 1, ele fez um quadradinho, para o número 2, dois quadradinhos, e esses quadradinhos, gente, tem que ter a mesma área, tá? A mesma superfície. E assim sucessivamente, e juntou esses quadradinhos. No momento que ele juntou os quadradinhos, se formar um quadrado maior, é porque aquele número é um quadrado perfeito. Nós estamos mostrando para vocês, deduzindo geometricamente, quando um número é quadrado perfeito. Então, o número 1 é um quadradinho, porque eu só tenho um quadrado. Eu tenho um quadrado aqui em cima. O número 2 não formou um quadrado, o número 3 não formou, o número 4 formou. Portanto, o número 4 também é um quadrado perfeito. O número 5 não formou, o número 6 não, o número 7 não, o número 8 não, o número 9, quando juntamos todos os quadradinhos, formamos um quadrado maior. Então, desses 9 números, os que são quadrados perfeitos seria 1, 4 e 9. Próximo exercício. Escreva todos os números de 3 algarismos distintos formados por 1, 6 e 9. Em seguida, descubra quais desses números são quadrados perfeitos. Então, vamos dividir em duas partes. Primeiro, vamos escrever todos os números de 3 algarismos. Seria 169, 196, 619, 691, 916 e 961. Agora, ele quer que a gente identifique. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os números e vou elevar ao quadrado. Mas para mim só vai servir aqueles que têm 3, o resultado tenha 3 algarismos. Então, comecei com 8. 8 ao quadrado, 64. 64 é um quadrado perfeito. Mas não serve porque só tem 2 algarismos. 9 ao quadrado, 81. Não serve porque só tem 10 algarismos. 10 ao quadrado, 100. 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 14 ao quadrado, 196, 15 ao quadrado, 225, 16 ao quadrado, 256, 17 ao quadrado, 289, 18 ao quadrado, 324, 19 ao quadrado, 361, 20 ao quadrado, 400, 21 ao quadrado, 441, 22 ao quadrado, 484, 23 ao quadrado, 529, 24 ao quadrado, 576, 25 ao quadrado, 625, 26 ao quadrado, 676, 27 ao quadrado, 729, 28 ao quadrado, 784, 29 ao quadrado, 841, 30 ao quadrado, 900, 31 ao quadrado, 961, 32 ao quadrado, 1024. Então, 1024 não serve. Então, de 100 até 961, quais desses números, desses quadrados perfeitos que encontramos, que serve, que são solução? Então, o número 169, o número 196 e o número 961. Então, desses 6 números que escrevemos nessa sequência, apenas 3 são quadrados perfeitos. Lembre, gente, que para encontrar 13 ao quadrado, por exemplo, é 13 vezes 13. O resultado é 169. Joinha? Bora agora começar a falar sobre radiciação. Considere as seguintes questões. Qual o número natural que é elevado ao quadrado dá 36? Observe aqui, gente. Eu vou resolver de duas formas. Primeiro, como a gente já estudou em potenciação. Depois, eu vou ensinar
uma segunda maneira, tá? Então, a primeira maneira, primeiro eu vou escrever o que ele falou. Qual o número que elevado ao quadrado dá 36? Eu não sei quem é esse número. Então, esse número nós vamos chamar de x. Então, ficaria x ao quadrado é igual a 36. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma sentença matemática, uma igualdade. Olha a balança. Então, para encontrar esse valor de x, eu vou transformar esse número 36 em uma potenciação. Só que, como eu não sei quem é a base, o expoente dessa potenciação aqui, obrigatoriamente, tem que ser expoente 2. Então, eu vou pegar os números e vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Não é, o resultado tem que dar 36. 2 ao quadrado, 4, não é? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Então, eu posso substituir o número 36 pela potenciação 6 ao quadrado. O que eu não estou resolvendo, repete. Então, observe aqui, gente, para essa sentença ser verdadeira, se os expoentes são iguais, a base tem que ser igual, tá? Então, x é igual a 6. A segunda maneira é deixando o x sozinho. Eu tenho que passar esse 2 para o outro lado. Mas para fazer isso, eu tenho que saber que a potenciação e a radiciação são operações inversas. O 2 é o expoente de uma potenciação. Então, quando ele passar para o outro lado, ele tem que passar na forma de radiciação. Existe um símbolo matemático, que é o radical, que representa a radiciação. Então, olha o que, é que vai acontecer, tá? O 2 vai para lá. Mas só que tudo que está lá no segundo membro vai ficar dentro do radical. Vai ficar assim, ó. O radical seria esse símbolo aqui, ó. O 36, tudo que está no segundo membro tem que ficar aqui dentro. E o 2 vai ser um número que vai ficar aqui em cima no radical. Esse número recebe o nome de índice do radical. O número que fica dentro de um radical recebe o nome de radicando, tá? Agora, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar uma técnica para vocês, que antes de começar essa técnica, a gente precisa relembrar um pouquinho aqui para vocês o que são números primos, tá? E o que são números compostos. Um número é primo, ele é primo quando ele possui dois divisores, um e ele mesmo. O número ele é composto quando ele possui mais de dois divisores, tá? Então, por exemplo, o número 1, ele só possui um divisor, ele só é dividido por 1. Então, ele não é primo nem composto. O número 2, eu posso dividir o número 2 por 1, 2 dividido por 1, 2. Também posso dividir o número 2 por 2. Portanto, o número 2 é um número primo, porque ele possui dois divisores, 1 e ele mesmo. O número 3, eu posso dividir o número 3 por 1 e por 3. Também possui dois divisores. O número 4, eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2 e eu posso dividir por 4. Então, ele possui três divisores. Portanto, o número 4 não é um número primo, é um número composto. O número 5, eu só posso dividir por 1 e por 5. Também é um número primo. O número 6 não é primo, porque ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele possui 4 divisores. Então, a gente precisa saber bem isso aí, tá, gente? Agora, olha só, uma observação. Todo número é divisível por 1. A gente vai precisar saber disso mais um pouquinho na frente, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar, eu vou escrever esse número 36 em uma multiplicação. Olha como é que eu vou aprender a tirar essa raiz. Na verdade, o primeiro passo, a gente vai aprender a verificar se esse número 36, se ele é um quadrado perfeito. Como assim, professor?
primeiro passo é verificar se o 36 é um quadrado perfeito. Porque se eu tenho um quadrado perfeito, eu tenho uma raiz quadrada exata. Professor, então existe raiz quadrada que não é exata? Sim. Mas esse ano vocês vão estudar apenas as raízes quadradas exatas. Mas para ser exato, se é uma raiz quadrada, esse número tem que ser um quadrado perfeito. Tá? Então, o primeiro passo é fazer a decomposição desse número. Como é que eu faço a decomposição? Está aqui. Coloco o número 36 e passo um traço separando. Eu só posso dividir esse número 36 por números primos. Então, quem é o menor número primo? 2. Então, eu vou verificar se esse número 36 é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, vou começar por 2. Aí eu faço 36 dividido por 2. Aí o resultado dá 18. Aí eu coloco o resultado embaixo do 36. Agora, vou verificar se esse número 18 ainda é divisível por 2. É, porque ele é par. Então, aí eu vou dividir 18 dividido por 2, vai dar 9. 9 é divisível por 2? Não. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. A gente para aqui. Por que eu paro aqui? Porque o 1 não é primo nem composto. Ele só pode ser dividido por 1. E aqui desse lado, só posso colocar números primos. Então, agora eu vou escrever esse número 36 na forma de uma multiplicação. Eu estou decompondo em fatores primos. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Essa decomposição aqui, gente, a gente pode escrever na forma de potência. Os primeiros, eu tenho aqui uma multiplicação de fatores iguais. Aqui eu tenho outra multiplicação de fatores iguais, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, como eu escrevi na forma de uma única potência, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu vou aprender a identificar se o número 36 é um quadrado perfeito. Como é? Eu vou olhar apenas para os expoentes. Se todos os expoentes de cada fator for par, então eu tenho um quadrado perfeito. Se eu tenho um quadrado perfeito, eu tenho uma raiz quadrada exata. O que é que a gente vai fazer agora? Para descobrir a raiz quadrada de 36, eu vou pegar esses fatores que eu coloquei aqui e vou agrupar de 2 em 2. Só posso agrupar fatores iguais. Eu não posso, se os fatores forem diferentes, eu não posso agrupar. E para cada 2 fatores iguais, sai um da raiz. Tá? Então, ó, agrupei esses dois, então um desses dois sai da raiz. Agrupei esses dois, um desses dois sai da raiz. Gente, esses dois números, eles continuam multiplicando. Não estavam multiplicando? Então, eles continuam multiplicando. Então, a raiz quadrada de 36 vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Portanto, a raiz quadrada de 36 é 6. Professor, como é que eu posso verificar? Vamos substituir aqui. Onde tiver x, vamos colocar 6. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Dá quanto? 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 36 é 6. Joinha. Vamos fazer mais um exemplo. Olha só, pessoal. Agora, esse item, ele está pedindo para a gente encontrar o valor de x quando o número estiver elevado ao cubo. No item anterior era ao quadrado. Quando foi ao quadrado, nós achamos a raiz quadrada. Aqui vamos achar a raiz cúbica. Olha só, vamos resolver de duas maneiras, tá? Ele quer que encontre o valor desconhecido. Qual número natural que é elevado ao cubo dá 1728? Então, esse número natural, eu não sei quem é. Vou chamar de x. Então, vou dizer x elevado à terceira potência igual a 1728. Então, observe que nessa sentença matemática aqui, nós temos no primeiro membro uma potência e no segundo membro um número. Eu vou transformar esse número em uma potência. Como eu quero descobrir o x, então, obrigatoriamente, o número que está aqui no segundo membro tem que estar elevado à terceira potência. Então, eu vou fazer por tentativa.
4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 6 ao cubo, 7 ao cubo, 8 ao cubo, 9 ao cubo, 10 ao cubo, 11 ao cubo, 12 ao cubo, 1728. Então, eu posso substituir, então, 1728 por 12 ao cubo, porque não estou alterando o resultado. Então, x à terceira é igual a 12 à terceira. Agora, observe, se os expoentes são iguais, para essa sentença ser verdadeira, a base também tem que ser igual. Então, x igual a 12. Tá? Agora, vamos fazer pela segunda maneira. Então, x ao cubo é igual a 1728. E a gente já viu no item anterior que a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? São operações inversas. Então, para eu encontrar o valor de x, o 3 eu tenho que passar para o outro lado. E aqui eu tenho uma potência, uma potenciação, tá? Então, quando ele for para o outro lado, eu tenho que colocar o símbolo que representa a radiciação. E esse símbolo é o radical, tá? O radical. Tudo que estiver no segundo membro vai ficar dentro do radical. E o expoente que está aqui no segundo membro vai ser o índice do radical. Então, x é igual a raiz cúbica de 1728. Agora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que verificar se o número 1728 é um cubo perfeito. Como é que eu faço isso? Da mesma forma do item anterior. Vou fazer a decomposição e escrever esse número 1728 na forma de uma única potência. E lembrem que essa decomposição é em fatores primos. Então, bora lá. Eu tenho que sempre começar dividindo pelo menor número primo. Se não for divisível por 2, o próximo número primo é 3. Se não for divisível por 3, o próximo número primo é 5. Se não for por 5, é 7. Se não for por 7, é 11. Se não for por 11, é 13. Se não for por 13, é 17. E obedecem sempre essa ordem. Então, 1728 é um número par. Todo número par é divisível por 2. Aí eu vou dividir 1728 dividido por 2, 864. Eu coloco o resultado aqui embaixo. Então, 864 é um número par, então é divisível por 2, que vai dar 432. É um número par, então é divisível por 2, que vai dar 216. É um número par, é divisível por 2, vai dar 108. É um número par, dividido por 2, 54, dividido por 2, 27. 27 não é par, então não é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo? 3. 27 é divisível por 3? Sim. 27 dividido por 3 dá 9. Tá? 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, se eu for escrever, eu vou ter dois fatores. Vão ser duas potências. A primeira potência, a base é 2. A segunda potência, a base é 3. Lembre que isso aqui é uma multiplicação. Então, essas potências elas vão estar multiplicando. Então, a base é 2. Mas quantos fatores de 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 2 elevado a sexta vezes. Quantos fatores de 3 eu tenho? 3 vezes 3 elevado ao cubo. Agora, eu vou verificar se o número 1728 é um cubo perfeito. Como é que eu faço essa verificação? Vou olhar para todos os expoentes. Se é um quadrado perfeito, se um número for um quadrado perfeito, todos os expoentes têm que ser divisíveis por 2. Por exemplo, esse expoente aqui é divisível por 2, mas esse não é. Então, eu tenho certeza que o número 1728 não é um quadrado perfeito. E para ser um cubo perfeito, todos os expoentes têm que ser divisíveis por 3. Então, 6 é divisível por 3 e 3 é divisível por 3. Portanto, o número 1728 é um cubo perfeito. Agora, eu vou extrair essa raiz. Quando eu digo extrair, o radical vai sumir, gente. Eu vou descobrir quem é a raiz cúbica de 1728. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma do item anterior. Quando foi raiz quadrada, a gente agrupou de 2 em 2. Se é raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Eu só posso agrupar números iguais. Então, para cada 3 números iguais, sai um da raiz. Para cada 3 números iguais, sai um da raiz. Para cada 3 números iguais, sai um da raiz. E esses números, como ó, aqui eles não estavam multiplicando, então continuo multiplicando. Então, a raiz cúbica de 1728 vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12.
Da mesma forma, se eu quero verificar, eu venho para cá onde tem x e substituo. E vai ficar 12 ao cubo. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, 1728. Portanto, a raiz cúbica de 1728 é 12. Joinha. E a gente vai praticar mais. Eu vou ter mais um exercício com mais 4 itens para a gente encontrar a raiz. Quadrada e cúbica, tá? Agora, nós vamos fazer esses 4 itens. Sempre obedecendo a mesma sequência. Primeiro, eu tenho que pegar aqui o radicando e verificar se o radicando, nesse caso aqui, ó, observe que aqui, professor, aqui não tem um número. Quando não tem um número, significa dizer que o índice é 2, então ele quer raiz quadrada. Eu não preciso colocar o número quando for raiz quadrada, tá? Então, eu tenho que verificar se esse número é um quadrado perfeito. Para isso, a gente vai fazer a decomposição. 324 é par, então é divisível por 2, dá 162, por 2 dá 81. 81 não é par. Mas 81 é divisível por 3. Professor, tem alguma maneira da gente verificar sem estar dividindo, só para a gente saber se o número é divisível por 3? Tem. Eu vou pegar aqui o número 81 e vou somar os algarismos. Se eu somar os algarismos do número 81, 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, significa dizer que é divisível por 3. Então, 81 é divisível por 3. Que vai dar 27. Mesma coisa aqui, ó. 2 mais 7, 9. 9 é múltiplo de 3, portanto, é divisível por 3. Então, por 3, 3 dá 1. Então, eu agora vou escrever esse número aqui na forma de um produto de fatores primos, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado, porque os dois primeiros fatores são 2, então a base é 2. Quantos desses fatores de base 2 eu tenho? 2, então 2 ao quadrado. O segundo fator, 3, eu tenho 4 fatores iguais a 3, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Agora eu vou olhar apenas para os expoentes. Se todos os expoentes forem divisíveis por 2, significa dizer que o número 324 é um quadrado perfeito. Então, 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. Então, significa dizer que o número 324 vai ter uma raiz quadrada exata. Agora eu vou agrupar de 2 em 2. 2 sai 1, agrupei 3 e 3 sai 1, agrupei 3 e 3 sai 1. Então, a raiz quadrada de 324 vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vamos verificar se a raiz quadrada de 196 é exata. Para ela ser exata, o número 196, o radicando, tem que ser um quadrado perfeito. Então, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Por 2 dá 98, por 2 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Tá? Agora, vamos escrever o número 196 na forma de produto de fatores primos. Quantos fatores iguais eu tenho aqui? 2. Quem é esse fator? Cada um deles, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Mesma coisa assim, só que o fator agora vai ser 7, vezes 7 ao quadrado. Como todos os expoentes são divisíveis por 2, significa dizer que a raiz quadrada de 196 é exata. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. 2 e 2 agrupei, sai 1. 7 e 7 agrupei, sai 1. E a raiz quadrada vai ser a multiplicação. 2 vezes 7, 14. No item C, eu não quero a raiz quadrada, eu quero a raiz cúbica, porque o índice é 3. Então, primeiro, vou verificar se o radicando, se o número 64, se ele é um cubo perfeito. Faz a decomposição. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, ficaria 2 elevado a 6. 6 é divisível por 3? É. Portanto, nós temos uma raiz cúbica exata. Se eu tenho uma raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Para cada 3, 2, vai sair 1. E eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Mesma coisa nós vamos fazer aqui com a raiz cúbica de 8.000. Tá? Primeiro, eu vou verificar se 8.000 é um cubo perfeito. Então, faz a decomposição. 8.000 por 2, 4.000, por 2 dá 2.000, por 2 dá 1.000, por 2 dá 500, por 2 dá 250, por 2 dá 125. Não dá mais por 2, 125. Dá por 3? Vamos chamar os algarismos.
5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 é múltiplo de 3? Não. Então, não é divisível por 3. Quem é o próximo número primo? 5. Professor, tem uma maneira da gente verificar quando é que o número é divisível por 5? Sim. Todo número que terminar em 0 e 5 é divisível por 5. O número 125, ele terminou aqui ó, em 5. Então, ele é divisível por 5. Vai dar 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Vou escrever na forma de potência. Quantos fatores 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois o expoente vai ser 6 e a base vai ser 2. Quantos fatores 5 eu tenho? 3. A base vai ser 5 e o expoente vai ser 3. Então, vai ficar 2 a sexta vezes 5 a terceira. Vamos agora verificar se o número 8.000 é um cubo perfeito. Olha os expoentes e verifica se todos os expoentes são divisíveis por 3. 6 divisível por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. Então, são divisíveis, significa dizer que é um cubo perfeito. Se é um cubo perfeito, eu tenho raiz cúbica exata. Então, eu vou agrupar cada de 3 em 3. Para cada, ó, agrupei 3 números 2, sai 1. Agrupei 3 números 2, sai 1. Agrupei 3 números 5, sai 1. E agora eu vou multiplicar esse resultado. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz cúbica de 8.000 vai ser 20. Tá? Agora, nós vamos apenas identificar os elementos de uma radiciação. A gente já vem falando aí, mas agora vem o exercício. Na igualdade, raiz cúbica de 343 é igual a 7. Pede-se o nome que se dá ao número 343. O número que fica dentro do radical recebe o nome de radicando. O número que se dá ao número 3. O número que fica aqui em cima, no radical, recebe o nome de índice. No caso, é o índice do radical. E o número que se dá ao número 7, o número 7 é o resultado. Portanto, é a raiz. Joinha. Alguma dúvida, gente? É só ter calma e ter atenção. Escutar o que eu estou falando aqui, que tudo vai dar certo. A gente vai praticar bem, tá? Vamos para mais um exemplo. João comprou um terreno na forma quadrangular, cuja área mede 1.296 metros quadrados. A prefeitura o notificou e pediu que ele cercasse o terreno. Então, João decidiu cercar o terreno passando 4 arames em cada lado. Quantos metros de arame João precisa comprar para cercar o terreno? Gente, primeiro, o que é que ele me informou aqui? Ele me informou a área. E é a área de um terreno quadrangular, ou seja, de um quadrado, tá? A gente já aprendeu a relação matemática que fala da área do retângulo. A gente já, inclusive, mostrou o porquê a área é igual a base vezes a altura. Eu expliquei como foi que chegou nessa relação. Lembrando aqui que A representa a área, B a base e H a altura. A área é referente a uma figura plana, uma figura que tem duas dimensões. E lembrando também que sempre a área e a altura tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Esse quadrilátero é um retângulo. Para ser um retângulo, é necessário apenas que os ângulos internos dele sejam de 90 graus. Os 4 ângulos sejam de 90 graus. Portanto, esse quadrilátero recebe o nome especial de retângulo. Já para o quadrado, todo quadrado também é um retângulo. Mas só que nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque eu não tenho apenas uma condição para identificar um quadrado, eu tenho duas. A primeira é que os 4 ângulos internos sejam de 90 graus e que os 4 lados tenham a mesma medida, tá? Então, como é que eu posso calcular? Vamos encontrar uma relação especial aqui para quando a gente estiver trabalhando com a área do quadrado. A área do quadrado, como o quadrado é um retângulo, eu posso usar essa também. A área é igual a base vezes a altura. Imagine só, como os lados são iguais, a base é L e a altura também vai ser L. Quando eu faço isso, eu cheguei aqui, gente, em uma multiplicação de potência de bases iguais, porque o L, se não tem nada aqui em cima, é 1, se não tem nada aqui em cima, é 1. Então, se eu aplicar a primeira propriedade da potenciação, L vezes L conserva a base e soma os expoentes. Então,
A área de um quadrado vai ser igual a L ao quadrado. No exemplo, ele diz que tem um terreno quadrangular, onde a área desse terreno é de 1.296. Primeiro, se ele diz que é quadrangular, é porque tem 4 ângulos internos, esse quadrilátero, e os seus lados têm mesma medida, tá? Então, nós aprendemos que a área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, aqui nós temos dois valores desconhecidos. Um, ele me informou, é a área. Então, onde tiver o A, eu vou substituir por 1.296. Então, ele está dizendo que 1.296 é igual a L ao quadrado. Só que eu não quero o valor de L ao quadrado, eu quero o valor de L. Então, esse 2 tem que passar para o outro lado. E nós temos aqui no segundo membro uma potenciação. E a operação inversa da potenciação é a raticiação. Então, ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 1.296 é igual a L. Professor, eu não sei de cabeça a raiz quadrada de 1.296. Então, vamos decompor em fatores primos. Tá? Vamos fazer essa decomposição. 1.296 é um número par. E todo número par, ou seja, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, é divisível por 2. Então, o menor número primo que divide 1.296 é 2. Então, 1.296 dividido por 2 vai dar 648. É par, então ainda é divisível por 2. Então, vai ficar 648 divisível por 2, 324. É par, por 2. 324 dividido por 2, 162. É par, por 2. Vai dar 81. 81 não é par, então não é divisível por 2. Qual é o menor número primo que é divisível, que o número 81 é divisível? Então, o próximo número primo é 3. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Só é somar os algarismos que formam esse número. Se o resultado dessa adição for um múltiplo de 3, significa dizer que esse número é divisível por 3. Então, 81, 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, portanto, o número 81 é divisível por 3. Dá 27, 27 é por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, nessa decomposição, eu só tenho dois fatores primos, o 2 e o 4. O primeiro fator, eu tenho 4 dele, então significa dizer que vai ficar 2 à quarta vezes 3 à quarta. Para descobrir se 1.296 é um quadrado perfeito, ou seja, se tem raiz exata, eu só olho para os expoentes. Para ser um quadrado perfeito, todos os expoentes têm que ser divisíveis por 2. Então, 4 é divisível por 2, 4 é divisível por 2. Portanto, eu vou ter raiz quadrada exata. Se eu vou ter raiz quadrada, a raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, agrupei 2, 2, sai 1 da raiz. Agrupei 2, 2, sai 1 da raiz. Agrupei 3, 3, sai 1 da raiz. Agrupei 3, 3, sai 1 da raiz. E agora, para descobrir a raiz quadrada, basta multiplicar esses números que saíram. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, a raiz quadrada de 1.296 é 36. Nesse caso, 36 metros. Significa dizer que cada lado tem 36 metros. Gente, se eu colocar um arame nesse lado, um arame nesse lado, um arame nesse lado, um arame nesse lado, eu dei uma volta completa, ou seja, eu percorri o contorno, eu tenho o perímetro. Então, para determinar o perímetro, porque o que ele quer? Ele quer saber quantos metros ele vai ter no total. Então, primeiro eu vou, como se eu descobrir o perímetro, que o perímetro está dando uma volta em cada lado. Então, vai ficar 4, como são 4 lados iguais, 4L. 4 vezes 36, 144. Mas eu não quero só um arame, eu quero 4. Então, para achar o número quantos metros no total eu tenho que comprar, eu vou multiplicar 4 vezes 144, 576. Joinha?